Continue falando, né? No mesmo espírito, né? Senhor, gratidão, Senhor, por esse momento. Senhor, pedimos que o Senhor continue, Senhor, falando, Senhor, conosco. Sabemos que o Senhor tem apenas uma direção, Senhor, para nós, Senhor, e queremos compreendê-la, Senhor. Queremos mesmo, Senhor, compreender o que está no teu coração, Senhor. Não o que está no meu, Senhor, não o que estava no do Oséias, Senhor, mas aquilo que o Senhor fala através de nós, Senhor. Então, que o Senhor continue falando conosco aqui nessa manhã, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Então a gente vai voltar aqui para Romanos, né? Ricardinho já compartilhou sobre esse trecho, Pablo também já compartilhou. Também quero compartilhar, que é Romanos 15, dos versículos 25 ao 28, que diz assim: Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem, né, os irmãos que estavam em Roma. Lendo esse trecho aqui, no contexto dos capítulos de Romanos 14 e 15, né, teve uma abordagem, né, uma figura aqui que ganhou muito meu coração, vendo essa passagem no contexto desses dois capítulos, né? Que é o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é essa questão de nós sermos corpo, essa questão de nós ofertarmos uns aos outros, essa questão do auxílio aos santos, né? E essa questão da gente compartilhar os bens materiais, né? Como parte da prática da vida da igreja, né? E eu quero entrar bem no contexto desses dois capítulos. Só que, como o Pablo também já lembrou, quando a gente vai falar sobre essa questão de bens materiais, né, de recursos, é um tema que tem sido muito mal utilizado nas igrejas cristãs, né? Desde o passado, né, até hoje em dia, tem sido muito mal utilizado. E acredito que é mal utilizado porque ele está mal fundamentado, né? Se a gente não tem um bom fundamento, né, a gente acaba construindo coisas incertas, coisas instáveis, em cima do fundamento que a gente tem, né? Então, eu não vou conseguir entrar especificamente no tema ainda, porque acho que a gente precisa continuar fundamentando bem esse tema, né? Essa questão de servirmos, né, uns aos outros com os bens materiais. Então, eu preciso fundamentar um pouco mais, né, esse ambiente, né, esse contexto na Bíblia, para aí depois eu vou então entrar no contexto aqui dos capítulos 14 e 15, né? Então, como parte dessa fundamentação, eu queria falar sobre um conceito que está na Bíblia, desde o início até o fim, que é o conceito de posse, né? Ou o conceito de possessão, né? Esse padrão ele percorre toda a Bíblia. E acho que é interessante, porque a gente só pode servirmos, né? Nós só podemos servirmos uns aos outros, nós só podemos oferecer aquilo que nós possuímos, né? Então a gente precisa ter a posse, né, possuirmos alguma coisa para aí sim oferecer, né? Se eu não possuo nada, não tenho nada a oferecer, né? Mas também eu posso possuir um monte de coisa e elas em si não terem valor nenhum benefício para adicionar. Então também eu não tenho nada para entregar. Ou eu posso ter pouquinho, né? Mas se aquilo tem um valor eterno, aquilo tem um valor inalcançável naquilo, o pouco que eu tenho, eu já tenho tudo a oferecer, né? É muito interessante o que Paulo fala ali para os coríntios, né? Nada tendo, mas possuindo tudo, né? Pobres, mas enriquecendo a muitos. E é um paradoxo, né? E é difícil da nossa mente natural conseguir compreender isso, né? Como que alguém que não tem nada pode possuir tudo, né? E até olhando esse conceito de posse no Novo Testamento, é um pouco mais difícil também da gente entender, né? No Antigo Testamento é mais fácil. Então,
eu acho que se a gente voltar para o Antigo Testamento, entender o que é posse ali, depois quando a gente chega no Novo fica mais fácil de entender. Então é isso que eu gostaria de ver com os irmãos, a gente passar pelo conceito de posse na Bíblia, que assim a gente vai entender melhor o que a gente deve possuir atualmente, né, como igreja, né, e o que devemos, né, possuir. Antes de entrar na Bíblia em si, acho que primeiro é bom só a gente entender o que é posse, né? Posse é um conceito, pode ser meio genérico, né, a princípio, mas posse é quando você possui algo, né? Alguma determinada coisa, em um determinado momento passou a ser seu, né? E aquilo é seu e de mais ninguém, né? Isso é da sua posse. Geralmente, o conceito de posse, atualmente, está muito ligado a bens imóveis, né? A uma casa, né? A um apartamento, né? Ele é a sua propriedade, ele é de propriedade sua, né? Fala-se hoje em dia, está na propriedade privada, né? E também é muito ligado ao conceito de bens materiais de alto valor, né? Então, por exemplo, uma joia, né? É uma propriedade, é uma posse, um carro, né? E outras coisas mais, uma conta bancária, né? Todas essas coisas que atualmente têm um valor alto, né? Se torna uma posse, né? Que você tem. Já na Bíblia, o conceito de posse ele é um pouco diferente, né? Por isso que às vezes também a gente confunde o que quer dizer posse na Bíblia. Mas vamos entender direitinho, com calma, que a gente vai pegar aqui e vai nos ajudar isso no nosso dia a dia, a gente entender esse conceito de posse. Para começar, vamos pegar como exemplo o jovem rico. Eu acho que o cenário ali do jovem rico, ele ajuda muita gente a entender o ponto de transição ali entre o Antigo e o Novo Testamento. Vou colocar aqui a passagem de Mateus, que é Mateus 19, 16 ao 22. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E esse lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, certo? O texto ele continua dizendo assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Alguns pontos que eu quero ressaltar aqui nesse texto, né? Primeiro, o fato dele ser chamado de jovem, né? Essa expressão jovem só aparece em Mateus, nos outros evangelhos não é mencionada essa expressão jovem. E a outra expressão é essa, dono de muitas propriedades. Mateus e Marcos vão usar esse termo, né? Lucas vai falar que ele era muito rico. As traduções mais recentes, né, ou aquelas que pegam por sentido todo, também vão falar que ele era muito rico, né? Mas é interessante Mateus e Marcos usarem essa expressão no original, que é justamente essa palavra no grego que era usada para posse, né? Principalmente para bens imóveis, né? Para terra, pedaço de terra, fazenda, propriedade, né? A expressão que é usada ali por Mateus e Marcos é essa expressão no grego, que geralmente é utilizada para posse, né? E diz lá que ele tinha posses e bens, né? Então, vamos guardar essa informação que ela é interessante. E aí a gente vai voltar, então,
para o Antigo Testamento, vamos entender direitinho aqui o que quer dizer. Porque se a gente voltar lá para o início, para o Gênesis, a gente vai ver que quando Deus cria a humanidade, né, Ele coloca o homem para que ele governe a terra, né, para que justamente ele se aproprie da terra e domine sobre ela, né, ou subjugue, né, que é o termo que está usado lá, sujeite, né, a terra, que ele domine sobre a terra e sobre todos os animais, né. É dada para a humanidade, então, a terra, né, como uma posse, digamos assim, para que ele governe sobre ela. A gente sabe, então, continuando a história, né, o homem, então, ele se espalha, vai se espalhando pela terra, o pecado juntamente, né, com o homem, e aí a gente chega lá na Torre de Babel, né, que é o ápice ali, né, da maldade humana, da corrupção ali em Gênesis, e a gente vê ali o que acontece, né, todo o povo é espalhado pela terra, e a esperança se vai, né, e a corrupção continua por ali. Logo após esse relato, a gente vê ali a pessoa de Abrão que aparece, né? Aparece Abrão ali, e então Deus aparece para Abrão e faz uma aliança com ele, certo? E duas coisas que Deus fala ali com Abraão, presta atenção nessas duas coisas. Ele teria uma grande descendência, ok? Ele seria um povo muito grande, né? Como a areia do mar, que não se poderia contar. E o outro é que ele receberia uma terra, um local, uma posse para ele e para toda a sua descendência, ok? Então, olha só, Jesus vira para Abraão e fala que ele daria um local físico nesse planeta, né, uma porção de terra que seria de uso exclusivo de Abraão e de sua descendência, certo? É interessante que quando a gente vê Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Deus aparece para Abraão, faz essa promessa, faz essa aliança. Ele aparece para Isaac, ele confirma a mesma aliança. E ele aparece para Jacó e faz a mesma, mantém a promessa do povo e da terra, né? Ele confirma. Jacó, quando ele está para morrer, ali conversando com José, né, seu filho, né, um dos 12 filhos homens que ele teve, ele fala e ele mantém essa promessa, né, para José também. Ele fala, olha, nós temos uma terra que é de posse nossa. Vocês vão voltar para lá, vocês não vão ficar aqui no Egito permanentemente. Vocês devem voltar para lá. A gente sabe também que José vira, né, para os seus irmãos, para os seus descendentes, né, e fala, olha, quando eu morrer, depois que eu morrer, vocês vão voltar para a terra e vocês levem os meus ossos com vocês, porque a gente não pertence ao Egito. A gente tem uma terra, né, que é de propriedade nossa, certo? O tempo passa, muito tempo passa depois disso, eles continuam no Egito, né? Os descendentes ali de Jacó, né, de Israel, eles permanecem no Egito, se multiplicam muito, né? Até que a gente vê ali que aparece a figura de Moisés, né? Moisés aparece ali e Deus se manifesta para Moisés e fala o seguinte, olha, chegou a hora. É a hora de vocês deixarem o Egito e ir para a tal da terra prometida, né? Começa a usar esse termo ali. Tem uma terra que foi prometida a vocês, terra que mana leite e mel, e a propriedade de vocês, está na hora de vocês saírem do Egito e voltarem para lá. Estou agilizando aqui o processo. Em um determinado momento, Moisés não pode entrar na terra prometida, mas Josué o sucede, certo? E aqui tem um personagem importante para o que eu quero comunicar para os irmãos. Porque depois que Moisés morre, Josué assume como seu sucessor, e ele é encarregado por Deus para entrar com os israelitas na terra prometida e tomarem posse. A gente vai ver em Josué que diz o seguinte, Josué 1, 2 e 3, diz assim, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, certo? Como eu prometi a Moisés. Aqui, nesse momento, Deus está cumprindo a promessa que ele fez desde lá a Abraão e foi propagando, né, essa lembrança de que a descendência deles seria numerosa, e que eles teriam uma terra, né? Então, finalmente aqui eles estão tomando posse dessa terra. E é um ponto importante no livro de Josué, né? Porque
depois que eles conquistam a terra, né, eles começam a distribuir a terra entre si. Esse ponto é muito importante, né? E às vezes passa batido, porque quando chega no livro ali de Josué, a gente gosta de ler Josué até o capítulo 11 ali, mais ou menos, né? Que são as vitórias, são as batalhas, né? É mudo caindo milagrosamente, né? É legal de ler, né? Mas do 11 para frente começa a ficar difícil, né? Porque ali vai começar a mostrar como que a terra foi dividida, né? E foi dividida entre todo o povo. Aí começa patriarca por patriarca de cada família, cada tribo, aí começa a descrever lá cada um, o que ganhou, como que ganhou, qual que era a terra, né? E é difícil ali porque é como se alguém estivesse tentando ler um mapa para você, né? O mapa é mais fácil de você ver ele, né? Mas ali é como se um mapa estivesse sendo descrito, de como que a terra ela foi toda compartimentada, segmentada, para que todo o povo de Israel tomasse posse de maneira justa, né, e ordenada de todo o território da nação de Israel, né? E a gente tem um pouquinho de dificuldade com essa parte, mas ela é importantíssima para o resto da narrativa bíblica e para a gente entender esse conceito de posse, porque finalmente aqui Israel está tomando posse da terra, né, como foi prometido. E foi tudo feito assim, de maneira assim, justa, organizada, foi feito de uma maneira santa, Deus conduziu todo o processo, foi feito de uma maneira muito imaculada até o dia, né? E mais para o final do livro de Josué, diz isso aqui: dessa maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela, né? Cada tribo, cada família tinha então o seu pedacinho, né, a sua propriedade ali dentro da terra prometida, com exceção da tribo de Levi, né? A tribo de Levi era a única que não tinha uma herança na terra. Eles poderiam morar na terra, mas eles não tinham a herança, né, na terra, nem o direito de posse. Mas o importante é que estava tudo assim, compartimentado, organizado, setorizado, tudo ali foi dividido milimetricamente, né? E isso é tão sério que tem um versículo na Bíblia, que a gente até pega ele emprestado muito para pegar o sentido espiritual, mas ele tem um contexto muito profundo nessa questão de Israel, que é Provérbios 22, 28, que vai dizer assim: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Marcos aqui é a questão de divisa, fronteira, né? É o limite da terra, né? Esse provérbio está baseado em Deuteronômio, que vai dizer em Deuteronômio 19, 14: não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá a possuir. Não era brincadeira, a terra era sagrada, né? Era santa. Tinha um propósito e um significado deles estarem tomando posse daquela terra e ela ser toda definida daquela maneira. Mexer com a posse da terra era mexer com o próprio Deus, né? E isso é interessante esse versículo, né? Porque isso é uma prática muito comum, né? Hoje a gente vive em cidade, em tudo, mas é muito comum quando você tem fazendas e tudo, aí tem um limite de uma fazenda com outra. Um dia um dono de uma fazenda vai lá e mexe a cerca 1 metro, né? Quando a propriedade é muito grande, 1 metro não faz sentido, né? Mas ele mexe ali 1 metro, aí no outro dia ele mexe mais 1 metro, vai mexendo, daqui a pouco ele está com uma terra enorme ali, né? Aí vai ver, uai, mas cadê minha terra? Não, aqui é a cerca, ó o limite, né? Aí a pessoa fala, está aqui a cerca, está dividindo a terra, né? Então, assim, isso era muito sério em Israel, né? Deus falou, olha, vocês não vão mexer nos limites. O que está compartimentado para cada família é sagrado. Não mexam para essa questão, né? E por que a terra era tão importante para Israel? Por que naquele momento Deus tinha a terra em tão alta conta ali com o povo, né? Primeiro, era onde o povo, onde a descendência de Abraão, né, e Isaac e Jacó, os representantes de Deus na terra, né, eles moravam e eles representavam literalmente a Deus, né? Eles davam testemunho de Deus habitando aquela terra, né? Lembra? Estava um caos total, né? A terra. Então Deus separa Abraão justamente para ser seu testemunho, né? Então onde aquele povo estava, né? As pessoas estavam,
era santo, porque eles eram os representantes de Deus. Então, aquela terra onde eles estavam era importante, porque era do povo de Israel, da nação de Israel, que viria o Messias. O Messias era o que libertaria, então, todo mundo, e por meio da descendência de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Então, era importante o povo ter toda essa estrutura, ocupar a terra dessa maneira e todo mundo ter justamente a sua parte, né? E o segundo ponto era que na terra de Israel era onde o templo de Deus estava, né? Era o único local no planeta onde a presença de Deus estava ali, né? Presente, né? Digamos assim. Então isso era importante porque manifestava para todos os homens que naquele pedaço de terra, naquele lugar ali em Jerusalém, Deus estava presente fisicamente, né? Na proporção, claro, né? Do que Deus se manifestava ali, né? Então, o que acontecia? É claro que hoje a gente tem uma visão mais ampla, a gente sabe que Deus se manifestava de diversas maneiras em vários lugares. Mas, se uma pessoa naquela época quisesse ver a Deus, ouvir a Deus, ela ia ter que pegar o seu meio de transporte lá, ou ir a pé, ir até a nação de Israel, ir até Jerusalém e estar ali no templo, né? Era ali que a presença de Deus estava, o que tornava a terra ali santa, né? Que tornava aquele pedaço de terra ali único, né? E separado das demais partes, né? do mundo, né? Porque era justamente o único lugar na terra onde os céus e a terra se encontravam, né? Então tinha essa questão, né, em alta conta. Então você possuir a terra de Israel valia muito, né? Era muito importante, porque era o lugar de Deus, era o local onde Israel, onde Deus habitava no templo, né? E era onde a presença de Deus estava. A gente sabe que também com o passar do tempo, Israel foi acumulando pecados, foi desobedecendo à lei, foi desrespeitando ao Senhor, e ele começou a deixar de ser então esse povo, né, que representava a Deus, né, nas suas atitudes, né, nos seus comportamentos. Então, em um determinado momento, Deus tira o povo da terra como um símbolo para eles, né? Era uma medida assim de disciplina para o povo, porque o que eles tinham de mais importante era a terra, né? E esse fato deles serem povo escolhido de Deus. Não vou ler tudo por causa do tempo, mas em Ezequiel 33, 24 e 27 tem uma passagem muito dura ali, né? Porque é um momento em que Deus vira para Ezequiel e fala: olha, eu estou ouvindo o pessoal falando o seguinte: olha, Abraão era um só e possuiu a terra toda, né? Quanto mais nós que somos muitos, a gente vai possuir a terra, né? Mole, né? Não tem erro. Aí Deus vira para eles e fala: olha, vocês não vão possuir a terra, porque vocês derramam sangue, vocês confiam na espada, né? Vocês contaminam a mulher do próximo, né? Vocês vão possuir a terra? De jeito nenhum, né? E Deus então tira, né? Dá uma mensagem muito dura ali, né? E tira o povo da terra. E a gente vê também uma das visões lá de Ezequiel, que até a presença de Deus sai do templo, né? E se move para a Babilônia, em direção à Babilônia. Também é muito significativo. Esse período em que o povo é retirado da terra e a presença de Deus sai da terra, é uma mensagem muito dura ali para o povo, né? Mas Deus utilizou essa questão como uma disciplina, né? Um intuito de educar o povo, porque Deus, na sua misericórdia, na sua aliança, né, que Ele fez com Abraão e com Davi, né, a gente vê isso também muito forte ali, o povo, então, em um determinado momento, eles retornam, né, para a terra prometida, né? Eles tomam posse de novo da terra e passam a habitar ali, né? A nação de Israel é restabelecida, o templo é reconstruído, a presença de Deus volta a estar no templo, né? Então tudo retoma o seu lugar. Deixa eu em branco aqui. Pulando também uma grande parte da história, né? A gente vai vendo que as coisas foram caminhando na nação de Israel, até que em um determinado momento o Império Romano chega dentro da nação de Israel e conquista a nação de Israel.
Só que eles já fazem de uma maneira diferente, né? O que acontece? Ao invés deles deportarem o povo, tirarem o povo da terra, eles mantêm o povo na terra, né? Como que cativos, né? Presos dentro da sua própria terra. E qual que é a tática de Roma? Cobra altos impostos, né? Então deixa o pessoal ficar na terra, mas quem manda aqui sou eu, e parte do seu dinheiro vai para mim, né? Então você tem que trabalhar não só para o seu sustento, mas também para passar um pouquinho lá de Roma, né? E assim, esse período foi um período muito triste ali para Israel, né? Porque o que acontecia muito naquela época é que as coisas iam virando uma bola de neve, né? Então assim, você tinha os seus compromissos ali com a lei, né, os israelitas, e aí do nada eles começam a pagar mais um monte de imposto, né, para Roma também. E aí as coisas vão aumentando, a dívida vai aumentando e tudo e tal, chega num ponto que muitos não conseguiam pagar as dívidas. E aí iam tomando as coisas, né, dos israelitas ali. E o que eles tinham de mais valor era a posse da terra, né? Então também acontecia muito dos romanos chegarem, a pessoa não ter como pagar pagar uma dívida, eles tomavam a terra da pessoa e às vezes davam para um romano ou vendiam essa terra para outro, né? E aí o que acontecia? A pessoa já não tinha a terra, já não tinha dinheiro, o que ela fazia? Ela se tornava escrava, né, daquele que comprou a sua propriedade, né? Então olha só que dureza. Você perdeu tudo, você perdeu a sua terra, herança de Deus, que Deus te deu, né, abençoada por Deus, aquela terra não é mais sua, né? E você ainda tem que estar vendo outras pessoas morarem na sua casa, comer na sua mesa, né? Comer o que você plantou e você servindo aquelas pessoas na sua própria propriedade, né? Esse período de ocupação de Roma foi um período muito difícil para o povo de Israel. Foi muito opressor você ser escravo na sua própria terra, né? Foi um período muito difícil ali. Mas aí, então, nesse contexto, a gente volta para a história do jovem rico, que Mateus ressalta esses dois pontos, que ele era jovem e que ele tinha muitas propriedades, né? Essas duas palavras, jovem e alguém de muitas propriedades, era algo que não batia no contexto de Israel daquela época. Porque o que acontece? A terra era toda segmentada, ok? Cada um tinha a sua propriedade. Não tinha como alguém ter muitas propriedades. Ou, muito mais, um jovem, né, ter uma propriedade. Porque era distribuído por famílias, né? E geralmente o patriarca ali, né, o mais velho da família, ele tinha a posse de toda a terra. E os filhos, né, os mais jovens, apenas desfrutavam, né, daquela posse. Porém, tinha algumas exceções, tá? De acordo com a lei. A terra, ela poderia ser vendida, isso era tranquilo naquela época, né? Para uma outra família, né? Por diversos motivos, né? Então, vamos supor aqui, eu e Marcelo, nós somos judeus lá, cada um tem a sua posse de terra. O Marcelo teve lá uma dívida de jogo, entrou na jogatina lá e ficou com dívida. Aí o que o Marcelo faz? O Marcelo vende a sua terra, né, para mim, certo? Aí eu compro a terra do Marcelo. O que acontecia? O que a lei falava? A terra não era minha, ok? Isso é muito legal. Eu tinha direito a explorar a terra. Então, assim, tudo que a terra dava, plantação, se tinha uma banheira de hidromassagem lá, eu podia usar e tudo e tal, tudo permitido, mas a terra não era minha, a terra era do Marcelo, né? Isso é muito bonito, né, nessa questão, porque mantinha, né, aquilo que Deus estabeleceu desde Josué, cada um, de uma maneira muito justa, tinha o seu pedaço de terra, né? Tinha uma exceção na lei onde a terra poderia ser completamente transferida para outro. Vou pular isso aqui por causa do tempo, mas tem isso escrito lá. Porque o que acontece? Tinha uma questão interessante, né? Porque, de novo, a terra é do Marcelo, mas eu estou usando ela, eu estou usufruindo dela. Tinha uma coisa que chamava o ano do jubileu, né? Que acontecia de 50 em 50 anos. Nesse período, todas as terras tinham que voltar para os seus donos de origem, né? Não importava o que acontecia, deu o ano do jubileu, todos aqueles que, por herança dada por Deus, tinham uma terra,
deveria retornar para eles, salvo essa exceção que eu falei, né? E essa é uma figura muito bonita até que a gente vê, porque, por exemplo, o Marcelo lá entrou em dívida de jogo e tudo, mas, poxa, quem saiu prejudicado foi a Ana, né? O Natan, porque eles perderam a terra, né? Por culpa sua. Então, o que acontece? Quando dava esse ano do jubileu, era uma forma muito justa de Deus para falar, olha, nenhuma geração vai começar escrava dos seus irmãos, né? Porque a coisa também vira uma bola de neve. A Ana, né, o Natan e a Marcele, que tinham direito à sua terra, já começaram escravos dos outros que compraram, né? Já começaram a vida dependendo dos outros, né? E Deus, então, de uma maneira muito misericordiosa, estabeleceu isso, porque independente dos erros dos pais, né, dos mais velhos, a terra voltava para todo mundo e as próximas gerações poderiam recomeçar a partir daquilo que Deus estabeleceu desde lá em Josué, né? É uma figura muito bonita, porque até nesse mesmo contexto do jubileu, Deus deixa muito claro que Ele é o dono de toda a terra. Ele faz questão de falar isso. Por isso que, de fato, ninguém a possuía, né? Possuía apenas por herança. E por isso Deus mandava que voltasse para as famílias de origem, porque Ele que estabeleceu a terra é dele e Ele quer que seja dessa maneira. Se os irmãos quiserem saber mais sobre isso, Levítico 25 é o capítulo para saber mais sobre, né? Voltando de novo aqui para o jovem rico, estou pulando fora dele. Então, por isso que soa estranho, no contexto de Israel, um jovem com muitas propriedades, né? Porque a gente poderia até especular, mas às vezes o pai dele morreu cedo e ele herdou a terra e tudo, né? Pode acontecer. Mas soa estranho muitas propriedades, porque o certo é que uma pessoa tem uma propriedade, outra família tem outra propriedade. Então, eu acho que a ideia aqui mesmo é chocar, é ver que ele estava num estado que conflitava com aquilo que Deus estabeleceu desde o início. Porque o diálogo ali do jovem com Jesus relata que ele obedecia às leis desde o início, né? Mas Jesus ali, né, sondando o íntimo, né, daquele jovem, conhecendo o coração do jovem, ele sabia, você não está obedecendo toda a lei, você não entendeu, né, o que acontece aqui, o jubileu passou longe aqui do que você está fazendo, né? E se os irmãos me permitem especular só um pouquinho, provavelmente naquela época lá, ninguém mais obedecia o ano do jubileu, tá? Ninguém mais obedecia, e até eu entendo porque era um momento muito confuso, né? Roma tomando a terra e tudo, já não dava muito para cumprir aquilo, né? E assim, até de uma forma histórica também, os historiadores eles não relatam muito celebrações do ano do jubileu em meio ao povo de Israel, né? Com essa prática mesmo de devolver as terras, não existem muitos registros históricos sobre essa data ter sido celebrada e está sendo efetivada, né? de direito, né? Mas, de qualquer forma, quando Jesus fala ali para o jovem vender as propriedades e dar aos pobres, né, ele não está apenas confrontando o coração do jovem, o que realmente é a mensagem principal, mas tem muito mais ali. Ele está ensinando a importância de conhecer a Deus e obedecê-lo e compreender as propriedades de Deus, as prioridades de Deus por trás de todas aquelas leis, né? O porquê que era importante estar fazendo daquela maneira, né? Porque, continuando a história, Jesus mostra ali, né, como que é difícil para aqueles que acumulam posses para si mesmo, né, propriedades para si mesmo, entrar no reino dos céus. É muito difícil, não é difícil não, é impossível, né? Porque, e os discípulos perguntam ali, né, nossa, mas então quem que vai entrar no reino? Né? E é interessante os discípulos fazerem essa pergunta nela, parece que ela destoa um pouquinho se a gente parar para pensar sobre ela, porque assim, era um jovem rico, tinha muitas propriedades, Jesus fala isso para ele, e os discípulos ouvem aquilo e falam, nossa, então ninguém vai se salvar, né? Mas por que será? Será que os discípulos também eram tão ricos quanto o jovem rico, né? Será que eles também tinham muitas propriedades, né? É curioso, né, os discípulos fazerem essa pergunta, porque a gente sabe que os discípulos eles abandonaram tudo para servir ao Senhor, né? Eles não tinham muitas posses, eles não eram muito ricos. Curioso, né, eles fazerem essa pergunta, né? Mas aparentemente o quadro era justamente o contrário, né?
o cenário ali de Israel era um cenário de muita dificuldade, muita gente ficando pobre, muita gente perdendo as suas propriedades. Talvez com os discípulos não era diferente, né? Talvez eles estavam numa situação difícil, ou apenas pelo fato de eles terem deixado tudo e servir a Jesus, já põe eles numa condição de pobreza, né? Digamos assim, de falta de bens, né? Agora, o que é muito comum também em períodos de crise, né? É que uns vão ficar muito pobres e outros vão ficar muito ricos, né? Isso é completamente normal. Na questão da pandemia agora, a gente viu isso. Alguns quebraram, perderam tudo, outros ficaram milionários, né? Isso é muito comum de acontecer, né? E acredito que talvez foi isso que aconteceu, né? Aquele jovem se beneficiou de alguma maneira e ele conseguiu adquirir muitas propriedades, né, no nome dele. Ou seu pai, e ele herdou como herança, etc., né? Mas assim, o fato dos discípulos terem perguntado isso é muito interessante. E por que eles perguntaram isso? Eu acredito que por dois motivos, né? O primeiro motivo é que, na tradição de Israel, tinha essa ideia, essa cultura de que os ricos estavam mais próximos de Deus, né? Então, como eles estavam mais próximos de Deus, porque eles eram mais justos, mais generosos, etc., eles estavam mais próximos do reino de Deus, né? Existia isso culturalmente falando, né? Então, talvez para os discípulos, né, isso soa meio estranho, né? Nossa, se ele que é rico, ele que está mais próximo de Deus não vai entrar, quanto mais nós que somos pobres. Esse é um motivo. Outro motivo é a questão justamente da mentalidade da posse, né? Porque se a terra de Israel é terra santa, né? Terra que Deus nos deu, terra que tem o templo de Deus, que está a presença de Deus, né? E nós estamos perdendo ela para Roma. Chega um camarada aqui que é dono de muitas terras de Israel, né? Dentro da nação de Israel, né? Opa, esse cara está mais próximo de Deus, porque ele tem mais terra, né? Ele é mais santo, digamos assim, né? E aí Jesus vira para ele e fala, olha, vende tudo, né? E dá para os pobres, né? Talvez gerar essa confusão nele. Poxa, o camarada que era cheio de terra, Jesus mandou vender tudo, né? E para nós discípulos, né? Que não temos nada, né? Como que a gente vai ficar, né? Mas então Jesus continua ali, né? A falar. E é muito bonito, né? Muito, muito profundo o que Jesus fala ali, que ele fala, né? Olha, o que é impossível para os homens, né? É possível para Deus, né? Essa é uma das chaves aqui para a gente entender o conceito de posse aqui, já passando para o Novo Testamento. A segunda chave é o continuar ali do texto do jovem rico, porque Pedro ele começa a ligar os pontos, né? Depois que Jesus fala isso, que ele fala, opa, nós deixamos tudo para trás, né? Ou seja, abandonamos tudo, né? E aí, como que ficam as coisas para nós, então, né? Pedro talvez pegou, olha, pegamos o espírito da coisa, é para vender tudo, né? Mas aí vem a segunda chave para mim, né? Que é a continuação ali do texto que Jesus fala, né? Que ele vai falar ali, né? Aqueles que deixaram suas posses e suas famílias, né? E aqui é importante ressaltar que Jesus não está falando para abandonar ninguém, né? Abandono de incapaz, né? Nada disso não. Lembra o que era importante para o povo de Israel? O povo e a terra, né? Então o que Jesus está falando aqui é para deixar a sua herança, né? Tanto do seu povo, né? Da sua tribo, etc., quanto da terra, né? Para abandonar seus meninos lá sozinho, não. É abandonar a sua herança, né? Então, o que fala? Quando você tem essa atitude de abandonar os dois, você está se posicionando para herdar a vida eterna, né? Ou seja, tem uma nova abordagem aqui, certo? E é importante a gente guardar esse ponto de herdar a vida eterna. Vamos voltar nele aqui daqui a pouco. Porque os discípulos eles entenderam a lógica de Jesus, mas eles não entenderam o contexto todo, né? Primeiro, Deus tem que agir, que é impossível para os homens, é possível para Deus, é Ele que age. Vamos continuar a história aqui para a gente poder finalizar o raciocínio e entrar no Novo Testamento. Porque aí a gente chega no livro de Atos, certo? Depois da morte, do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição, ele se encontra com seus discípulos, ele fala uma coisa interessante para os discípulos: permaneçam em Jerusalém, né? E essa parte é interessante, porque você sendo um israelita, né, você ouvir para permanecer em Jerusalém
É interessante, dispara algumas coisas, e eu acho que eu agiria justamente como eles, porque na hora que Jesus fala isso para eles falam assim: opa, é agora a hora que você vai restaurar, né, o reino a Israel, né, porque o que os discípulos talvez entenderam ali foi que, olha, estamos em Jerusalém, Jerusalém é o centro, né, da nação, é onde o templo de Deus está. Se é para a gente ficar aqui, é porque alguma coisa vai acontecer, a gente vai voltar a ser nação. É agora que Jesus vai restaurar as coisas, né? Mas assim, é interessante que eles ainda não tinham entendido tudo que Jesus tinha falado antes, né? Mas Jesus fala para eles: olha, é para guardar ainda, né? Jesus sabia que eles não tinham entendido, né? Jesus, o seu infinito amor, né, tem muita paciência com eles, fala: olha, aguarda, né? É como se Jesus estivesse repetindo: olha, fiquem tranquilos, para Deus tudo é possível, né? Vocês vão receber, na verdade, né, independente de datas, independente de comemorações, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que vai ser necessário para vocês viver em meio ao domínio de Roma, em meio a qualquer circunstância e em meio a toda a opressão que vocês estão vivendo, né? E vocês vão herdar um reino que é muito superior a qualquer pedaço de terra, né? O que está em jogo é a vida eterna. E quando Jesus então é levado aos céus, os discípulos eles permanecem em Jerusalém, né? A gente sabe a história. E no capítulo 2 de Atos, é um ponto-chave aqui para a mudança desse conceito de posse na Bíblia. Porque tem um relato ali então de que o Espírito Santo desce sobre aqueles que estavam ali reunidos, né? E o poder e o agir do Espírito foi tão poderoso que nós temos justamente nesse momento um ponto de virada aqui no entendimento do que era posse antigamente e o que é. E aqui tem 3 pontos que eu queria ver com os irmãos, que é justamente a figura do templo ali em Atos 2, figura do povo e a figura da terra. Primeiro o templo, porque é descrito ali que desceram, visualmente as pessoas viram, né, essas línguas de fogo, né, sobre eles, né, era uma manifestação visível aos olhos, né, desceu aquela língua de fogo, né, aquele filete de fogo, aquele pilar de fogo, né, desceu sobre cada um deles, né. E onde que a gente via antes essa coluna de fogo, esse pilar de fogo anteriormente? Descendo sobre o templo, certo? Essa era a figura ali do Antigo Testamento. Quando a presença de Deus estava no templo, descia essa coluna de fogo sobre o templo, né? Para guiar o povo, para consumir as ofertas, para falar com o povo, né? Todas as vezes que isso acontecia, descia essa coluna de fogo, essa língua de fogo sobre o templo. Não vou ter tempo, os irmãos conseguem ver isso, Levítico 9, 24, Deuteronômio capítulo 4, 5, 1 Reis 18, 38, 2 Crônica 7, Isaías 30, 27, tem muitos relatos, né, disso. Então a gente vê então esse fogo, essa língua de fogo, que geralmente descia apenas sobre o templo, ela só descia sobre o templo, o único local na terra que representava a presença de Deus, aquele local físico, né? Era sobre ali que descia aquela língua de fogo. A gente vê agora essa língua descendo sobre cada uma das pessoas, né? Não era mais só uma em um lugar, desceu aquela língua sobre diversas pessoas, né? É como se Deus estivesse dizendo: olha, estou mudando de endereço, né? Não habito mais em templo feito por mãos humanas, né? Vou habitar dentro daqueles para os quais eu fiz, para serem os meus reais representantes. Não é um local, né, físico. São vocês que me representam, né? Então, essa é o primeiro ponto, né, que eu queria trazer para os irmãos, é isso. O templo, ele não tem mais validade, tá? O véu foi rasgado, né, de alto a baixo, o templo não mais representava, Deus se move para as pessoas, né? Então o templo ele não tem mais validade na figura da igreja, né? Não tem mais esse ponto. O segundo ponto é o povo, né? Lembra, era a terra e o povo, né? Que eram os pontos primários de posse ali do povo de Israel. O segundo ponto é que quando desceram as línguas de fogo, essas pessoas começaram a falar em diversas línguas, né? Línguas diferentes do que os israelitas estavam acostumados a ouvir. E todos aqueles que vieram de todos os lugares começaram a ouvir os seus próprios idiomas. E
ouvir as grandezas de Deus. É uma clara indicação, esse fenômeno ali, né, esse milagre, de que finalmente Deus está cumprindo ali o que ele disse a Abraão, que em Abraão todas as terras seriam abençoadas, né? Ou seja, ali está sendo dito que o povo já não é povo mais exclusivo de Deus. A mensagem de Deus, a presença de Deus é externada para todos o que o desejam buscar. Está disponível para todos os povos, não só mais para um único povo, né? Ela é expandida para todos os povos. E se isso é verdade, se a mensagem é para ser expandida, não faz mais sentido eles se concentrarem num único pedaço de terra, porque a ideia é que eles possam se manifestar para todas as famílias da terra. Então, também não existe mais um povo escolhido, não existe mais uma hereditariedade santa, né? Todos os povos da terra são agora abençoados. E o terceiro ponto é a terra, né? Por consequência, né? Já que o templo não significa mais nada, já que não é mais para o povo servir a Deus habitando a terra perde o seu sentido. E aquela posse, né, não tem mais nenhum sentido para o povo de Israel. Que é o que a gente vê ali, aquela manifestação ali em Atos 2, principalmente ali no versículo 45, que é muito interessante, que fala ali que aqueles que tinham o quê? Aqueles que tinham posses, né? Aqueles que tinham posses vendiam, né? E também os seus bens, e era distribuído de acordo com as necessidades. Mesma coisa ali em Atos 4, ninguém olhava para a sua posse, para a sua terra, e considerava como sendo sua, porque aquilo não fazia mais sentido, né? Eu tenho uma posse minha, que está no nome da minha família, que é a minha herança estabelecida por Deus. Ninguém considerava mais como sendo seu, né? Eles vendiam ali, depositavam aos pés dos apóstolos, né, a quantia referente, né, o cenário continua, né? E essas passagens aqui de Atos 2, acho que até gera alguma confusão, né, quando a gente lê meio rápido, né? Porque a gente vê ali que os discípulos e os primeiros convertidos venderam tudo, né? Venderam suas posses, venderam seus bens, e a gente fica meio confuso, né? Parece que foi todo mundo meio que viver na praça sem nada, né? Ser uma comunidade meio hippie, assim. Mas não é isso, assim, não é bem isso, né? Porque, primeiro que nem todos venderam tudo, né? Porque a gente vê ali na continuação do texto que eles partiam pão de casa em casa, né? Ou seja, em algum local eles moravam, certo? E eu acho que a gente tem um pouquinho de dificuldade com esse texto, que a gente perde um pouco também do contexto ali de Israel, né? Como que era. Mas se a gente olhar algumas coisas que aconteciam naquele momento, acho que fica mais claro da gente ver, porque tem algumas possibilidades do que estava acontecendo ali, né? Que primeiro, tem algumas hipóteses, né? Primeiro é que eles venderam o direito de herança e não as suas propriedades, tá? Essa é uma hipótese. Eles venderam o direito de eles serem donos da terra, né? É aquela exceção lá de Levítico 25. Mas eles moravam nas suas casas, eles só venderam o direito de herança. Essa é um pouquinho difícil de concordar 100%, porque lá fala que eles davam valor correspondente para os apóstolos. Então, houve uma transação financeira ali, algum bem foi deixado e algum valor financeiro foi resgatado disso, né? Então, não foi só um direito. Outra coisa é que alguns venderam tudo realmente, né? Ficaram sem nada mesmo, né? E outros não. Alguns venderam, outros não, ok? Há uma terceira hipótese, né? Que todos venderam tudo mesmo, e como eles estavam em Jerusalém, né, lembra, o Pentecoste ele era uma festa que as pessoas de todo Israel iam para lá, pessoas de outras nações que eram judeus, israelitas, iam para a festa, né? Então, o que aconteceu foi que eles venderam as suas propriedades, e eles poderiam fazer isso no templo, né? Eles estavam em Jerusalém, essa transação acontecia no templo, né? Então, eles venderam tudo, e ali eles alugaram casas, né, em Jerusalém, e eles viviam ali, né, num hotel, não sei como é que fazia, ou se alugaram um lugar só e todo mundo morava ali, né? E uma outra hipótese é que quem vendeu tudo foram apenas os israelitas que moravam em outras nações, né? Então eles moravam em outras nações, mas por herança, né, pela lei, eles tinham direito à posse da terra em Israel.
como eles moravam em outras nações, né, e eles estavam ali debaixo da igreja, eles pensaram assim, tranquilo, né, essa terra não me importa mais, vou vender, vou voltar para minha casa de onde eu vim, e o valor dessa terra eu dou para os apóstolos, aqueles que vão continuar aqui, e isso vai suprir a necessidade deles, né? Isso a gente vê no caso de Barnabé, é uma possibilidade, porque fala que Barnabé é natural de Chipre, e ele, se ele era natural de Chipre, ele morava em Chipre, e fala que ele vendeu uma propriedade, né? Provavelmente a propriedade que ele tinha em Israel por direito. A gente vê isso também com Ananias e Safira. Ananias é um nome de origem hebraica e Safira é um nome de origem grega. Então, provavelmente, Ananias tinha por herança a terra, mas morava com Safira em outro local. Ele vendeu a terra, né? E a gente sabe ali a história em Atos 5. Né? E a quinta hipótese é que eu mais gosto, é que é uma combinação de todas, né? Foi um pouquinho ali de cada. Mas, independente da teoria, do que aconteceu lá, porque senão a gente entra muito em especulação, o mais importante é que eles estavam dando mão do direito de posse da terra como herança. Isso, para mim, é o mais bonito, porque é revolucionário na cultura de Israel. Você está ali, que nem o Osés lembrou, né? Você está vendo ali a terra, né? Você está vendo, isso aqui é meu, Deus me deu, e você ser cheio do Espírito Santo, e você ter essa realidade que, mudei de endereço, aqui não é mais a minha posse, né? Eu tenho uma posse muito maior que essa, né? Isso é muito forte, né? Porque a gente tende a diminuir Atos 2 e 4 como um ato de generosidade. Eu acho que não é isso, é um ato de pertencimento. Eu acho que eles foram tocados por qual realidade eles pertenciam, e aí a generosidade deles seguiu ao que eles pertenciam, né? A generosidade foi uma consequência. Eu acho que a gente perde muito se a gente olha esses dois textos muito rápidos, né? Até alguns irmãos até já criticaram a gente no passado de ter essa casa, né? Que a gente tinha que vender tudo, né? Porque a gente não podia possuir nada, né? Eu acho que é uma leitura muito rápida, muito rasa do que a gente está, a maravilha que a gente está vendo aqui. Se eu puder dar um exemplo aqui rapidinho, bem fraquinho, só para ter uma ideia. É como se Deus virasse para a gente aqui, nós aqui, falasse assim, olha, construir um conjunto habitacional para vocês, certo? Cada um vai ter o seu apartamento lá, 72 metros quadrados, mobiliado, bonitinho, tudo certinho, pago, vai estar no seu nome a escritura, né? Parquinho para as crianças brincar, tudo certinho. Você tem a sua posse, você tem a sua, você tem a sua, e a gente está ali naquele conjunto habitacional, e esse conjunto habitacional vai ser para a glória de Deus. Vocês vão viver ali para a minha glória, vocês vão me representar e tudo. Beleza, a gente vai lá, toma posse do conjunto habitacional, o tempo vai passando, aí a gente cuida mal do imóvel, né? As coisas começam a rachar, aí tem alguém invade o imóvel e tudo, uns ficam sem casa, aí entra na justiça, aquela confusão tudo, um deixa de pagar a luz, né? Sem a luz e tudo, né? E aí, só que em um determinado momento, né, nessa bagunça toda, Deus chegaria para a gente e falava, pessoal, é o seguinte, sabe esse conjunto habitacional que vocês estão aí? Isso era tudo temporário, era só por enquanto. Fazer o seguinte, agora vocês vão morar comigo na minha mansão. Vocês vão estar na minha mansão. Lá é terreno sem terminar, casa para todo mundo enorme. Você pode andar de cavalo se você quiser, tem comida à vontade, vocês vão comer na mesa comigo, eu vou estar lá com vocês, né? Vai ter educação para todo mundo, não tem mais briga, não tem mais nada. A minha pergunta é, quando você vê esse quadro, você fica brigando pelo conjunto habitacional? Você entra na justiça contra quem invadiu? Bobagem, você deixa tudo para trás, né? Você vai, vou morar na mansão de Deus com Ele, né? E é muito melhor do que qualquer conjunto habitacional. E eu acho que é isso ali que está ganhando o coração pelo poder da ação do Espírito, ali a vida de cada um, esse sentimento de uma posse muito maior, né? Eu acho que é isso que impacta ali, e é o que impacta também o conceito de posse no Novo Testamento, porque à medida que a gente vai vendo as instruções para a igreja, a gente vai vendo um padrão bem parecido, e eu vou pegar aqui alguns versículos. Primeiro é Filipenses 3, 19 e 20, né? Eu vou ler mais rápido aqui por causa do tempo, vou pular um pouquinho. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Hebreus 13, 14. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. 1 Timóteo 6, 18 e 19. Ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, ou uma vida eterna, como Jesus disse, né? A gente vê aqui que o nosso objetivo de vida, nossas posses, não são bens materiais, nada que a gente possui, né? Mas sim a gente viver para uma realidade muito mais ampla, né? Muito mais ampla do que os nossos olhos podem ver ou nossas mãos podem tocar. E talvez a passagem mais importante do Novo Testamento com respeito a isso é que o Oséias já leu, né, hoje. Não vai dar para ler tudo, eu vou ler só essa parte aqui que é o principal. Tome posse da vida eterna, né? Como se Paulo estivesse deixando bem claro na cara de Timóteo, né? Olha, sabe a terra que o pessoal possuía lá? Então, agora você toma posse, mas é da vida eterna. Tem uma possessão? Tem, mas é da vida eterna, não é de nenhum pedaço de terra, né? E tomar posse da vida eterna é o ponto-chave aqui para nós, né? Porque o nosso discurso não é um discurso assim, olha, todo mundo tem que abandonar tudo e pronto, né? Tem que vender tudo, não pode ter bens materiais, nem nada, né? Não. O ponto-chave aqui da questão da posse na Bíblia é que a gente está abandonando algo inferior, algo corruptível, por algo incorruptível. É algo muito melhor, né? A gente não está simplesmente vivendo uma greve de fome, alguma coisa assim. Não, a gente está substituindo por algo muito mais superior do que qualquer bem material, qualquer pedaço de terra, qualquer templo que possa existir nessa terra, né? E essa nossa realidade, né? Essa nova realidade que é divina, e ela é paterna também, ela é paternal da parte do nosso Deus, faz com que nunca falte nada a ninguém, né? Hoje não, é por toda a eternidade, né? Essa posse que a gente tem da vida eterna nunca vai deixar nos faltar nada, né? A nossa pregação é parar de tomar posse das coisas perecíveis, com data de validade, com data de expiração, e começar a tomar posse, né, de uma vida que nunca acaba, que ela nunca expira, que é a vida eterna. Nossa posse é a vida eterna. E aqui eu tenho que fazer uma pequena lamentação de como que também a gente usou muito mal esse termo, que é maravilhoso, toma posse, no passado, no meio cristão. É também problema de uma má fundamentação naquilo que a gente crê, né? Era muito comum as pessoas falarem, tome posse, né? Só que o que acontecia? Era tomar posse de coisas materiais, coisas nessa terra, né? Então a pessoa virava e falava, olha, tem um apartamento lá que foi Deus que me deu. Então eu entrei lá, tomei posse dele, porque onde meu pé pisar, ali Deus vai me dar, né? Poxa, gente, onde que a gente está chegando, né? Virando tipo um MST gospel, né? Estamos tentando tomar as coisas por puro desejo, pura vontade própria, né? Como se a gente não tivesse dentro de nós uma possessão, uma posse eterna, que vai durar para sempre, que é incorruptível. Como que a gente usou esse termo tão mal no passado, né? Uma coisa tão bela que Paulo está falando aqui para Timóteo, né? Não é só uma questão de sair de uma realidade ruim, é ir para algo muito melhor, gente. É outro argumento, é outro modo de ver a vida, né? E aqui eu queria só concluir a gente falando sobre a vida eterna, que é para onde a gente está indo e é do que a gente realmente deve tomar posse. Queria colocar 3 pontos aqui. O primeiro é que nós fomos feitos, desde o início, para a vida eterna. Não tem jeito, desde o início lá, Deus
soprou, desde que Deus soprou, né, a vida, o fôlego de vida no ser humano, foi para que ele vivesse eternamente, uma realidade incorruptível, né? Eclesiastes 3:11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, né? E Deus, o seu infinito amor, ele fez de tudo, né? Ele entregou o seu Filho amado, né, para justamente nos resgatar, né, para que a gente justamente não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente vai ver aqui também 2 Coríntios 5, de 1 a 5, né? Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. É o Espírito de Deus, é o poder do Espírito Santo agindo em nós que nos faz rever essa realidade de qual é a nossa posse, né? Por mais que venhamos a gemer, por mais que a vida é difícil, por mais que perdemos propriedade, perdemos dinheiro, perdemos coisa, o poder do Espírito em nós nos faz permanecer de olho na nossa posse celestial, né? Outro ponto é que a vida eterna é muito maior do que a gente pode compreender, né? É muito difícil a gente conseguir absorver tudo que está preparado para nós, né, por toda a eternidade. Mas a gente vê uns lampejos, né, na Bíblia, né? A gente vê algumas informações sobre isso, pontos maravilhosos que acho que a gente deveria meditar mais sobre ele. O fato de que não vai haver mais guerra, né? Vai ser um momento de paz, chega de guerra, né? Chega de ter que escolher qual político vai governar o país, né? Não tem que ficar nessa briga, nessa questão de saber quem vai governar, se vai governar bem, mal. É o nosso Senhor Jesus que vai governar para sempre, vai ter paz, né? Essas coisas têm que tomar o coração, nosso coração, a gente tem que tomar posse disso, né? A gente tem que tomar posse dessa realidade. Todas as lágrimas vão ser enxugadas, como nosso Deus promete ali, né, no Apocalipse. Não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza. É disso que a gente tem que tomar posse, né? E o mais importante é que a gente vai estar finalmente face a face com o nosso Salvador, com o nosso Criador. Nossa eternidade, nosso motivo de vida vai ser a comunhão com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Salvador. Esse vai ser o momento principal da nossa vida e da nossa eternidade. A gente poder estar num ambiente de comunhão que a gente não está esperando quem que vai dar a facada pelas costas, quem que vai puxar a rasteira em mim. Um ambiente de plena comunhão, estável com o nosso Deus, de amor, né, eternamente. A gente tem que tomar posse disso, né? Nós finalmente vamos viver para aquilo que a gente foi criado, desfrutar da vida ao lado do nosso Criador, né? Isso é maravilhoso, é muito maior do que qualquer coisa nessa terra, né? E o último ponto é que nós estamos sendo preparados, né, para o eterno. Esse pequeno tempo que a gente está passando aqui, né, essa pequena habitação terrena, né, é apenas uma preparação para o eterno, né? Como a gente vê ali o bebê, né, que está sendo gerado na barriga da mãe, né, ele não é para ficar ali o tempo todo na barriga da mãe. Um momento ele vai nascer para a vida, né? Da mesma forma, nosso período aqui é um momento gestacional para uma vida muito maior, né? É o que Paulo está falando ali com Timóteo, para olhar para um futuro muito mais glorioso, né? Não ficar apenas ali limitado, né? Um pequeno espaço, uma pequena posse, né? Mas é uma posse eterna, né? Ou como o irmão já disse, né? Essa vida aqui é apenas um parênteses, né, em toda a eternidade, né? Até que vai chegar um momento em que a gente vai ouvir o nosso Senhor Jesus falando isso, né? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Não é um pedaço de terra lá em Israel, é um reino eterno. E ele foi preparado desde a criação do mundo, não é qualquer coisa, né? É para todos o sempre. E assim a gente vai passar a desfrutar, né,
dessa posse que realmente vale a pena, que é a vida eterna, né? Que essa palavra acompanhe os irmãos durante essa caminhada aqui na terra, né? Que continuemos, né, tomando posse da vida eterna. Amém?